Sabe aquele plano perfeito, né, que você desenhou, começou na segunda-feira e na quarta-feira da mesma semana já não servia para mais nada. No mundo ágil, o cronograma rígido, né, é um dos seus maiores inimigos. O grande erro de muitas lideranças é tentar gerenciar ambientes dinâmicos usando, né, métricas tradicionais. E o resultado é uma equipe frustrada, um cliente que não enxerga valor e a não aplicação dos princípios ágeis. Se não devemos, né, usar métricas tradicionais ou métricas de projetos preditivos em projetos ágeis, você pode estar se perguntando, né? Mas, Luísa, como então reportar e mostrar avanço em projetos ágeis? Como acompanhar o projeto? E eu vou te ensinar o pulso real da agilidade. A ideia deste vídeo, né, é sair um pouco do estamos no prazo para a ideia do estamos entregando valor de verdade. Nós vamos entender sobre os indicadores nos projetos ágeis, ok? Para você sair desse vídeo com uma mudança de mentalidade já agora, no mundo ágil, a nossa unidade de medida não é a tarefa preenchida ou concluída, tá? É o produto funcional na mão do usuário, ou seja, entregar valor. Um insight assim prático. Pare de reportar para a diretoria que o seu projeto está 50% concluído e comece a reportar, né? A funcionalidade X já está implementada, gerando valor e coletando feedback real. Nós trocamos a exatidão cega do plano inicial pela velocidade e qualidade da ideia da entrega contínua. A maior dor de quem faz a transição, né, de projetos, digamos, preditivos para projetos ágeis é a sensação constante de perda de controle. Bate aquela insegurança, né? Se eu não tenho um gráfico de barras tradicional de longo prazo, como eu vou provar que nós vamos entregar, né? Sem os indicadores certos, o ágil vira apenas um caos com metodologia, um faz tudo sem fim, onde a equipe, né, trabalha exaustivamente, mas o backlog, seja o backlog do produto, né, ele só cresce. A agilidade sem controle técnico gera sobrecarga. E para sanar essa dor, você precisa ler o sistema através de 3 indicadores de fluxo fundamentais. Eu vou trazer eles aqui para vocês, claro que da aplicação depende de cada caso, né. Eu quero que você compreenda o conceito dessas 3 ferramentas essenciais para sua pilotagem em ambientes ágeis. A primeira delas é velocity, ou velocidade. É a quantidade de trabalho que o seu time efetivamente entrega a cada sprint. Ela é o termômetro da sua capacidade produtiva real, baseado em fatos e não em promessas ou opiniões. Uma regra de ouro: nunca use a velocidade para comparar times diferentes, desenvolvendo produtos diferentes, principalmente. Ela é uma métrica ela é uma métrica, né, estritamente interna de previsibilidade. Se você está usando o Scrum, por exemplo, a velocidade pode ser medida em pontos de história que são concluídos a cada sprint. E a ideia da velocidade, né, para que eu uso a velocidade? A velocidade ela ajuda, primeiro, a planejar a próxima sprint, né, se eu já fiz 3, 4 sprints, eu já sei qual é a velocidade média daquela equipe de desenvolvimento, realizando esse tipo de desenvolvimento. Então, as próximas sprints, né, eu já posso planejar cada uma delas considerando a velocidade média. Outro ponto, né, se a velocidade média está subindo ou está caindo, ali eu consigo analisar e buscar entender, né, me dá uma indicação de que eu tenho que fazer alguma análise do que está acontecendo com essa equipe. Exemplo, se eu já passei da quarta sprint, já sei a velocidade média, e aí as 3 próximas sprints, a velocidade dessa equipe cai, eu preciso investigar a razão, né. A razão é débito técnico, dívida técnica na realidade, né,
ou a complexidade das histórias aumentou, ou a equipe está com algum problema ali, de conflito. O que está acontecendo que a velocidade dessa equipe está caindo, tá? E claro, se está aumentando também, é bom, mas também deveríamos investigar, os motivos, as variações. Então a velocidade ela ajuda a gente a ter esse indicativo. E Luísa, por que eu não posso comparar equipes, né? Eu vou criar um indicador na empresa de bônus comparando a velocidade das equipes. Não é esse o objetivo, tá? A velocidade, ela é como se você considerasse ali, eh, um grupo fechado, sabe? Como se fosse, um termo, vamos usar um termo, é como se fossem ratinhos de laboratório. Se você mudou um ratinho no projeto, ou se você mudou o local do laboratório, se você mudou o que esses ratinhos estão fazendo, você já mudou alguma variável. E aí a velocidade realmente ela não vai ser a mesma e não pode ser comparada. Então, pegar um time de desenvolvimento no Brasil, outro time de desenvolvimento nos Estados Unidos e querer comparar a velocidade deles, não vai me levar a informação nenhuma, entende? A conclusão nenhuma. Eles estão em situações, são pessoas diferentes e podem até ser que estejam desenvolvendo o mesmo produto, mas o contexto é diferente, né? Só o fato de serem pessoas diferentes já muda bastante. Então, esse é o motivo de a velocidade ela ser um indicador interno daquela equipe, não para comparação. O segundo, né, grupo de indicadores é burn down e burn up. São 2 gráficos, tá? O burn down ele foca no prazo da interação atual, mostrando o trabalho restante dia após dia. Já o burn up, a sua ideia principal é defesa contra o crescimento descontrolado de escopo, ou um termo que a gente chama scope creep. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal. E por que, né, o burn-up ajuda a gente a nos proteger com essa questão das variações de escopo, né? Ele mostra o trabalho concluído versus as alterações de escopo total ao longo do tempo. Coloquei aqui na tela para vocês a ideia do burn-up e do burn-down. O último que eu estava explicando é o burn-up, que é a ideia de essa linha amarela, o gold line, é a entrega. Tudo que eu vou entregando sprint a sprint, tá? E a linha em teal, ou também uma linha chamada de escopo, né? São as variações de escopo que eu estava comentando com vocês. Então, como que a gente interpreta aqui? Na sprint 1, né, na primeira sprint, eu tinha 0, eu não tinha completado história nenhuma, e eu tinha 350 no meu backlog do produto. Na sprint 2, eu continuei com 350 no backlog do produto e já tinha completado aí, vou dizer, 60 pontos de história. E aí fui completando histórias até que na sprint 5, o meu backlog do produto, ele sofre, né, uma alteração, ele passa a ter 400 pontos de história. E eu já tinha completado aqui 240, digamos assim, pontos de história. A partir da sprint 5, o backlog do produto ele vai sendo incrementado aos poucos. Então a gente vai vendo aqui, nessa linha de cima, as variações de escopo, e na linha de baixo, o que a gente está entregando a sprint, e digamos assim, o quão perto ou quão longe nós estamos ficando de concluir, né, todos os pontos de história que estão no escopo, ou melhor dizendo, no caso de projetos ágeis, no backlog do produto. Okay? Já o burn down, a ideia é de uma linha para baixo, up, linha para cima, tá? Down, linha para baixo, e ele mostra dentro de uma sprint, são dias dentro de uma sprint, a linha em gold, o amarelo, são quantos pontos de história dia a dia eu vou fazendo, ou melhor dizendo, quantos pontos de história restantes eu tenho dia a dia. Então, no dia 1, eu tinha 80, ou seja, a sprint foi planejada com 80 pontos de história. No dia 2, eu tinha, digamos, 75. Então, nesse primeiro dia eu concluí 5 pontos de história. No dia 3, eu já tinha 55, digamos. E a linha em teal, ou essa linha mais verde, ela é o ideal, né?
Então, se eu tenho 80 e eu tenho 10 dias, eu deveria concluir 8 pontos de história por dia. Claro, o objetivo é sempre estar o mais próximo possível do ideal. Posso sim estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas a ideia é que no dia 10 eu tenho que concluir os pontos de história planejados dessa sprint. E aqui, né, como interpretar? Se a linha do real está acima da linha do planejado, quer dizer que eu estou um pouco atrasada. Cuidado com o meu termo, né, mas assim, você está um pouquinho, aparentemente, você realizou menos do que o planejado, e aqui aparentemente eu estou adiantada. Mas de novo, é aparentemente, que pontos de história, pode ser que, assim, aqui faltava muito pouco para eu conseguir concluir uma história, entendeu? Que às vezes valia 5 pontos. Então, não tem aquela no ágil, né, não tem aquela ideia, por exemplo, se eu tenho uma história, a história vale 5 pontos, um exemplo. Não tem aquela ideia: "Ah, eu completei 80% da história". Não, se não completou a história, não conta os 5 pontos. Então, por isso que, assim, pequenas variações do ideal são normais, só que você precisa, até o último dia da sprint, concluir todos os pontos de história planejados, tá. Bom, retornando aqui para a nossa tela completa, outro grupo de indicadores que eu quero trazer para vocês é o lead time e o cycle time. Enquanto a velocidade, ela mede a quantidade, essas duas métricas, né, ela medem a eficiência da engenharia de fluxo, digamos assim. O lead time é o tempo sob a ótica do cliente, desde o pedido até a entrega. Se foi solicitada a implementação de uma funcionalidade, do momento da solicitação até a implementação, quanto tempo passou, né? Sejam em dias ou semanas, essa é a ideia do lead time. E o cycle time, por sua vez, é a ideia do tempo sobre a ótica do time, o tempo de execução real após o início da tarefa. Se o lead time é gigante e o cycle time é baixo, o seu gargalo ele não é técnico, ele está nas esperas e transições de processo. Então isso te dá vários insights. Um ponto assim para ficar mais claro, tá? O lead time e o cycle time, eles são mais usados no método Kanban. Eu tenho vídeos aqui no canal e nós vamos cada vez estar falando mais sobre esses métodos, mas é onde eu já vi aplicar um pouco mais essa ideia dos indicadores de lead time e cycle time. Bom, como eu sempre digo, né, nas minhas redes sociais, quem não mede não governa. E quem não interpreta não lidera. Dados sem interpretação são apenas ruídos. Não adianta ter o relatório mais bonito, gerado pelo Gira ou pelo Trello, se você não sabe cruzar as métricas para fazer diagnósticos cirúrgicos e antecipar crises. Dominar esse nível de engenharia de sistemas e fluxos é o que diferencia, né, gestores comuns de líderes, né, estratégicos. E se você quer aprender a ler e estruturar esse painel de controle de forma personalizada para a sua realidade, eu convido você a aplicar para a minha mentoria fechada, né, a gestão que conecta. Lá dentro, nós refinamos juntos o sistema de governança e os indicadores adequados para a maturidade do seu time, do seu negócio, do seu projeto. O link para fazer a aplicação, né, ele está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, busque a minha equipe, nós vamos esclarecer, né? Bom, te vejo no próximo vídeo.